Boa tarde, professora. Eu sou o Lucas Grivô Abreu, sou teu aluno na cadeira de Legislação e Ética, na turma 189. O meu trabalho, eu escolhi o tema do advogado empregado. Eu não fiz nenhum PowerPoint, eu preferi me basear em dois textos, eu fiz um artigo e um estatuto da advocacia comentado e como são poucos artigos, eu posso ler artigo por artigo aqui na hora e comentar sobre cada um deles. Eu achei que seria o melhor jeito, daí eu não fico travado para falar de uma forma. Então, eu vou começar falando até o contrário, vou começar comentando com a bibliografia que eu usei. Eu me baseei num texto O Advogado Empregado, do Carlos Carlos Roberto Faleiro Diniz, que é advogado lá em São Paulo e membro do conselho, é conselheiro do seccional lá em São Paulo também. E é um texto que ele meio que constrói assim o advogado empregado, né, falando um pouco da história e o porquê de ter que estar regulamentado isso no estatuto, da importância desses artigos existirem, né? Porque cresceu muito a advocacia, muita demanda e começou a ter essa relação de empregado mesmo, né? E esse é o motivo também que eu escolhi esse tema que é bastante atual assim ainda, né? Porque cresce muito, a gente não tem ideia assim na faculdade como é que vai ser depois e é bem grande a quantidade de advogado que tem por aí, né? E o outro é um estatuto da advocacia, outra doutrina que eu usei é o estatuto da advocacia comentado por Fábio Olímpio de Azevedo, que tem todos os artigos do estatuto tu pode acessar e está comentado aqui um por um, né? E também, claro, o estatuto da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tô com ele aberto aqui para poder ler os artigos e seguir com a minha apresentação. Tá meio estranho porque não tô gravando sem me ver, daí é meio estranho de fazer o vídeo. Mas espera aí. Oi, professora, desculpa o corte no vídeo, mas é que na hora que eu fui tentar me ver na câmera eu acabei desligando e aproveitei e troquei de lugar porque tava mal sentado ali, agora tô numa cadeira. Então, só retomando, eu me baseei no texto no artigo O Advogado Empregado. Esse artigo é do Carlos Roberto Diniz e num estatuto da OAB comentado pelo Flávio Olímpio de Azevedo. Depois eu tento disponibilizar para ti os links. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar. E eu não fiz PowerPoint, então eu vou falando. Então, o advogado empregado, ele está situado nos artigos 18 ou 21 do Estatuto da OAB. E é um tema que é muito atual, porque o crescimento do número de advogados no Brasil sempre aumenta, né? Acho que no texto do Carlos Roberto ele fala que só em São Paulo 60 mil advogados formam por ano, então é muita gente. A gente vê pelos números da inscrição da OAB também, só aqui do Rio Grande do Sul tá acho que em cento e poucos mil. E aí com esse crescimento do número de advogados começou a ter essa relação de empregado realmente, né? Do advogado se tornar subsidiado a outra pessoa, a outro advogado ou a outra empresa e ser empregado e não autônomo, né? Como era comum antigamente. E, e aí o jeito que eu vejo que foi formado esses artigos foi para realmente manter a independência dos advogados, mas tratando ele também como um empregado, desculpa, diferenciado, né? Por ser advogado, assim. Então, ele começa falando o artigo 18 fala que a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. E o parágrafo único do mesmo artigo diz: o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Então, ele está tratando aqui, o artigo trata o advogado empregado como
empregado e subsidiário ao empregador dele somente nessa relação de emprego mesmo, né? Na hora na hora do trabalho prático, quem tem a isenção técnica, nem o artigo e a independência profissional é o advogado, que é o advogado empregado, né? Então, ele que vai escolher o melhor recurso, o recurso que ele acha que ele deve usar, e não o empregador. No estatuto comentado aqui, tem uma frase do Paulo Lobo, só deixa eu pegar aqui, ó, abrir, que retrata bem o que diz esse artigo. Paulo Luiz Neto Lobo diz: entende-se por isenção técnica do advogado empregado a total autonomia quanto à correta aplicação dos atos, meios e prazos processuais, sem interferência do empregador. O advogado empregado não pode prosseguir orientação tecnicamente incorreta, mesmo quando ditada pelo empregador. Em suma, na atuação técnica, o advogado deve seguir apenas sua consciência profissional e ética. Nessa área estritamente profissional, a relação de emprego não alcança. Então, Sônia, desculpa de novo, eu tava lendo. Eu tenho 4 cachorros aqui em casa, é difícil de gravar quieto. Eu tava lendo o texto ao parágrafo do Paulo Luiz Neto Lobo, que diz: entende-se por isenção técnica do advogado empregado a total autonomia quanto à correta a aplicação dos atos, meios e prazos processuais, sem interferência do empregador. O advogado empregado não pode prosseguir orientação tecnicamente incorreta, mesmo quando ditada pelo empregador. Em suma, na atuação técnica, o advogado deve seguir apenas sua consciência profissional e ética. Nessa área estritamente profissional, a relação de emprego não alcança. Então, ele trata que a relação de emprego do advogado empregado com o seu chefe só subsidiária nessa questão de relação de emprego mesmo, não a relação de trabalho, né? Então, quem sabe o melhor pro processo que está trabalhando é o advogado que está trabalhando naquele processo, não o chefe dele. O Carlos Roberto, ele trata no texto dele como se fosse a gente contratando um jardineiro para cortar uma árvore e querer dizer para ele qual o melhor tesoura que ele tem que usar para podar aquela árvore. Quem sabe isso é o jardineiro, ele que tem a qualificação técnica para isso e tem a independência dele também como assim, o advogado na hora de realizar o seu trabalho, né? Então, e falando sobre o parágrafo único que diz: o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego, é a relação de emprego do advogado empregado é só no que ele é contratado para fazer na empresa que o contratou, né? Então, tipo, é comum, eles falam aqui que é comum em empresas pequenas, né? Tipo, querer que o chefe queira que o advogado trabalhe no processo de família dele ou de alguém da família. Então, tipo, algum conhecido, não, ele vai trabalhar somente no que ele foi contratado para fazer. Se ele for contratado, se ele não for contratado, ele não é obrigado a essa prestação de serviço. Então, depois de tratar o artigo 18, o texto do Carlos Roberto Diniz, ele começa a criar um- uma história, vamos dizer assim, pro advogado, né? Então, o advogado, nessa condição de advogado empregado, ele é subsidiário de alguém nessa relação de emprego e, com isso, ele é um contratado, ele é um empregado que tem direitos mínimos, né? No caso, o direito a um salário mínimo e um direito a ter um salário fixo, né? E um salário mínimo, então, definido. E, além disso, jornada de trabalho também, né? Então, aí que vem o artigo 19 e o artigo 20. O artigo 19 tratando sobre o salário e o artigo 20 tratando sobre a jornada de trabalho. Então, o artigo 19 diz assim: o salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, o salário mínimo ele vai ser ajustado em convenção ou senão vai ser uma sentença normativa que vai decidir, assim, com qualquer outra condição de qualquer categoria de trabalhador, né? E no Estatuto da Advocacia comentado, ele fala que a norma estabelecida no artigo 11 do Regulamento Geral elege ao Sindicato de Advogados e, na sua falta, à Federação ou Confederação de Advogados a representação destes nas convenções coletivas para a negociação com os empregadores do piso salarial.
o salário profissional do advogado empregado não chegou a ser estabelecido no nível nacional, preferindo o legislador admitir que a negociação coletiva regional se regulamentasse a matéria, podendo ser intermediada pelos sindicatos dos advogados. Então é basicamente isso. É como ocorre nas outras categorias de trabalhadores. Ou vai ser um acordo coletivo, ou vai ser uma sentença normativa que vai fixar esse salário dos advogados. Agora falando um pouco do artigo 20, né, que o advogado empregado, então, além de ter um salário, ele tem que ter uma jornada de trabalho, né? E a jornada de trabalho do advogado empregado, segundo o artigo 20, a jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Então, eles tratam nos textos ali o advogado empregado como de dedicação exclusiva e o que é uma exceção, e o de não dedicação exclusiva, né, que é a regra que está no artigo. Então, o parágrafo 1º do artigo diz: para efeito deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhes reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Então, falando um pouco primeiro sobre o caput e o artigo 1º, o caput já determina ali, né, que é o advogado de não dedicação exclusiva, ou salvo acordo da convenção coletiva, ele vai ter 4 horas diárias de jornada de trabalho e 20 horas semanais, que são 5 dias na semana, vezes as 4 horas diárias, né, claro. Então, não pode ultrapassar isso. Depois, nos outros parágrafos, vai ter ali quanto que se ultrapassar essas horas, quanto que é a remuneração em cima disso. Mas o caput é isso. Então, a jornada de trabalho do advogado empregado, 4 horas diárias e 20 semanais, tá? E o primeiro artigo ele diz que como todo mundo que estuda o direito sabe, né, advogado não trabalha fixo no escritório. Eles falam o advogado prático, assim, ele tá sempre nos fóruns, nos processos, tá sempre em outros lugares, né, na rua, nesse deslocamento. Então isso também conta como período de trabalho dele. Está à disposição do empregador fazendo coisas para o empregador. E também o advogado que é mais de pesquisa, ele também está sempre indo numa biblioteca para pesquisar alguma coisa e também no fórum, né? Então ele também tem que estar nessa hora de deslocamento e isso também conta como período de trabalho dele. Então, esse tempo que ele leva fazendo isso está dentro dessas 4 horas diárias e dentro dessas 20 horas semanais. Aí falando um pouco do parágrafo 2º, as horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo um contrato escrito. Isso bate de frente, eu esqueci de falar no começo, mas a CLT é aplicada subsidiariamente ao Estatuto da Advocacia, né? Então, primeiro vale esses artigos aqui e depois o da CLT. Então, esse artigo 2º dá 100% de adicional, pelo menos, para a hora que exceder a jornada de trabalho do advogado empregado. E na CLT é 50%, se eu não me engano. Então, isso aí já dá um conflito que é legal de ver, né? Que como o advogado nessa condição de empregado está melhor amparado, vamos dizer assim. E o artigo e o parágrafo 3º trata do período noturno, né, que é adicional de 25%. Então, as horas trabalhadas no período das 20 horas, de um dia até 5 horas do dia seguinte, são remuneradas como noturnas, acrescido do adicional de 25%. Então, hora noturna em período entre das 20 da noite até as 5 da manhã, e isso é acrescido de adicional de 25% do valor normal da hora de trabalho. Isso como eu disse, de não dedicação exclusiva, né? Quando eu jogar dedicação exclusiva, daí é diferente. E o artigo 21º diz que, nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por esta representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. E o parágrafo único, os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade são de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. Então, de novo, aqui o artigo está tratando de advogado e o advogado ele tem direito
ou nos honorários sucumbenciais, né? Então, o advogado empregado também tem que receber. Isso não é compensado pelo salário fixo que ele recebe, não tem nada a ver. Isso vários aqui falam sobre, é como se fosse um prêmio pela vitória no processo, né? Então, tipo, isso todo o advogado tem. E isso é importante até para estimular o advogado empregado a trabalhar mais, porque ele vai ter um extra, que é normal dos advogados na hora de ganhar o processo. Isso é dele. Então, nas causas que for parte do empregador ou pessoa por ser representada no horário de sucumbência são devidos aos advogados empregados. E, fora isso, tem uma divisão de honorários de sucumbência entre o empregador e o advogado empregado, mas sempre o advogado empregado recebendo também os honorários sucumbenciais, porque é de suma importância para todos os advogados, né? Deixa eu ver o que mais tinha para falar. Eles falam para não. Nos textos tratam para não confundir, né? Uma premiação da empresa, vamos dizer assim, a empresa obteve lucros e essa divisão de lucros tem que ser feita com um advogado. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso é uma outra coisa. Aqui ele está falando de honorários sucumbenciais, são os honorários que foi o advogado, o empregado que trabalhou no processo, como diz o artigo 18, ele que tem isenção técnica, então ele trabalhou do jeito dele naquele processo, ele que deve receber também parte dos honorários sucumbenciais. E isso aí fica a parte que vai a quantidade de honorários sucumbenciais, tem que estar no contrato de trabalho. E eu acho que a apresentação é basicamente isso, professora. Desculpa pelas pausas e cortes nos vídeos e pelo meu jeito de falar aqui. Eu acho que eu me atrapalhei um pouco, porque eu tô sem ler nada, tô só falando. E é isso, obrigado por assistir. E eu vou tentar disponibilizar aqui os links do. Eu não sei se eu posso disponibilizar os links junto na hora de disponibilizar o link do vídeo e disponibilizar os links das referências. Eu acho que eu vou fazer assim. Então tá, obrigado, professora. Tchau, tchau.